Nós temos aqui uns outros aspectos. Veja bem, prazo para fazer a declaração de imposto de renda até o último dia de abril. Este ano, especificamente, em função da pandemia, esse prazo foi prorrogado para o último dia de junho, tá? Mas não dá para contar com isso, não. Já tinha mais de 15 anos que esse prazo não era prorrogado. Foi prorrogado em função da pandemia. Então, melhor é declarar lá. A Receita Federal, normalmente, ela libera o programa da declaração de imposto de renda na última semana de fevereiro. Só que você não consegue enviar a declaração ainda não. Você só vai enviar a declaração a partir do dia 1º de março. Então, na prática, a declaração é feita entre os meses de março e abril. A regra do imposto federal é que se ele vence em dia não útil, o vencimento não se posterga, não, ele adianta. Então, se o imposto de renda vencer no sábado, você não tem como pagar na segunda sem multa, não. Você tem que pagar na sexta. Então, aqui, ó, quando a gente fala que a declaração é até o último dia de abril, na verdade, ela é até o último dia útil de abril. Porque se o último dia de abril for um domingo, por exemplo, você vai ter que fazer sua declaração até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos da sexta-feira. O pagamento não posterga, ele é sempre adiantado. A declaração é a mesma coisa, tá? Professor, tinha que fazer a declaração, não fiz a declaração. Descumprimento de obrigação acessória, o que vai acontecer? Multa. Então, a multa da declaração do imposto de renda, ela é de 1% do imposto devido por mês de atraso, sendo que a multa mínima é de R$ 165,74 e a multa máxima é de 20%. Vamos entender isso aqui para a gente conseguir aí, então, analisar essa regulamentação do imposto. Então, vamos imaginar, pessoal, que uma pessoa tinha que fazer a declaração agora em junho, esse ano excepcionalmente junho, né? E tinha um imposto de renda a pagar de R$ 10.000. Esqueceu de fazer a declaração em junho, só lembrou de fazer essa declaração em julho. Quando ela lembrar de fazer essa declaração em julho, se ela declarar com um mês de atraso, isso daria uma multa de R$ 100. Porque R$ 100 equivale a 1% dos 10 mil que ela tem que pagar aí. Porém, neste mês, ao invés de pagar R$ 100, na verdade, essa pessoa vai ter que pagar os R$ 165,74. Porque, neste caso aqui, a multa mínima que a legislação permite é de R$ 165,74. Então, ao invés de pagar só 100, ela vai ter que pagar R$ 165,74. Ah, professor, mas e se ela não tivesse que pagar nada de imposto de renda, né? Ainda assim, se ela não fez a declaração, ela vai ter que pagar essa multa de R$ 165,74. Professor, só que é o seguinte, ela não lembrou de fazer essa declaração em julho não. Ela só está sabendo que ela tem que declarar agora com as suas aulas, ou seja, ela está fazendo essa declaração em agosto. Em agosto, a multa seria de 1% ao mês, 2 meses de atraso, então essa multa daria R$ 200. Agora sim ela vai pagar essa multa de R$ 200, porque R$ 200 é maior do que a multa mínima de R$ 165,74. Ah, professor, mas na verdade ela não lembrou no primeiro mês, ela só foi lembrar 2 anos depois, ou seja, ela teve um atraso de 24 meses. Pessoal, se a gente for olhar 24 meses, ela teria uma multa de 24%. Porém, olha aqui, ó, a multa máxima é de 20%. Então, se ela atrasou mais do que 20 meses, a multa vai continuar apenas nos R$ 2.000. Porque esses R$ 2.000 aqui é a multa máxima de 20%. Beleza? Então, ó, qual que é a multa para não declaração do imposto de renda? 1% por mês de atraso. Porém, a multa mínima é de R$ 165,74 e a máxima é de 20%. Isso aí, então, se ela atrasou 24 meses... Opa, não é 2 meses não, né, professor? É 2 meses. Tá bonito aqui, ó. Então, neste caso, se atrasou 24 meses, ela vai ter que pagar a multa de R$ 2.000. Tranquilo, então? Atrasou, descumprimento de obrigação acessória. Para aquele contribuinte que tem que pagar imposto de renda, aqui, ó, ele pode dividir esse valor em até 8 parcelas. Ó, como é que a Receita Federal tá boazinha, então?
Se você tiver que pagar imposto de renda, você pode dividir isso aí em até 8 parcelas. Porém, não é sem juros, não. Você vai pagar a taxa Selic acumulada e mais 1% referente ao mês de pagamento. Como assim, professor? Vou já para o arquivo do Word lá para explicar isso para vocês. Só vou aproveitar esses dois aspectos aqui, ó. O contribuinte só pode dividir em 8 parcelas, pessoal, se a parcela mínima dele for de R$50. Então, por exemplo, se ele tiver que pagar R$200 de imposto de renda, ele não vai poder dividir em 8 parcelas. Ele vai ter que dividir aí só em 4 parcelas. Pegou 200, dividiu por 4, R$50 por mês, tá? Então, a parcela mínima desse contribuinte, ele vai ter que pagar os R$50 por mês. Se ele atrasar em pagar o imposto ou atrasar em pagar qualquer parcela, ele vai ter que pagar uma multa de 0,33% por dia de atraso, sendo que a multa máxima é de 20%. Vamos imaginar aqui um contribuinte que deve de imposto de renda aí o valor de R$800. Pessoal, esse contribuinte aí que tem que pagar R$800, se ele quiser pagar isso sem multa e sem juros, ele vai ter que pagar até o último dia de abril. Então, se ele quiser pagar só os R$800 aí, sem juros, sem nada, o vencimento disso aqui é no mesmo dia da declaração, ou seja, no último dia útil, né? Porque é sempre adiantando de abril. Pagou no último dia útil de abril os R$800, beleza, ele está livre aí do imposto de renda. Agora, se ele quiser, ele pode parcelar em até 8 parcelas. A primeira parcela dele, vai vencer em abril. E ele vai pagar os R$100. A segunda parcela desse contribuinte, ela vai vencer em maio. Último dia útil de maio, do mesmo jeito, tá, pessoal? Essa regra do último dia útil vale para qualquer mês. Então, último dia útil de maio. Só que em maio, ele vai pagar R$100 mais 1% dos R$100. É essa parte aqui, ó. 1% do mês de pagamento. Então, no mês de pagamento, maio, ele vai pagar R$100 mais 1%. A terceira parcela dele, ele vai pagar R$100 mais a taxa Selic de maio mais 1% referente ao mês de junho. Então, olha aqui, ó. Ele vai pagar os R$100 mais a correção da taxa Selic mais 1% referente ao mês de pagamento. Na quarta parcela que ele for pagar, que vai dar no último dia útil de julho, ele vai pagar R$100 mais a taxa Selic de maio e junho mais 1% referente ao mês de julho. Opa, aqui é julho. A última parcela que ele vai pagar lá, vai ser lá em novembro. A oitava parcela que ele vai pagar, vai ser em novembro. O último dia útil de novembro. Ele vai pagar a taxa Selic de maio a outubro, mais 1% referente ao mês de novembro. Opa, não é nona parcela, não é oitava, são só 8 parcelas. Então, olha só, pessoal, a cada mês que ele for pagar as parcelas, a parcela vai aumentando aí de acordo com a taxa Selic, mais 1% referente ao mês de pagamento. Se ele esquecer de pagar qualquer parcela, ele ainda vai ter que pagar a multa de 0,33% ao dia. A Receita Federal é tão boazinha que se você não quiser fazer essas contas, você não precisa fazer não. Você pode cadastrar uma conta para ela fazer o débito em conta. Então ela vai, no último dia útil do mês, debitar, ela faz as contas e debita aquilo lá na sua conta que você cadastrou lá no banco. Com isso, nós finalizamos os aspectos da declaração de imposto de renda da pessoa física. Agora nós vamos entrar no imposto de renda da pessoa jurídica.